Desculpa pessoal, aí acabou o tempo, mas vou dar continuidade aqui. Então eu estava falando que as lâmpadas antigas, ela tinha um filamento, esse filamento aquecia, ele tinha uma resistência, aquecia, ia em rubro, ficava rubro, começava a emitir luz, certo? Hoje em dia as lâmpadas não são mais assim, tem um gás dentro que, devido a quando você liga na tensão, há uma descarga no gás. Esse gás, alguns elétrons ganham, passam, essa diferença de tensão fornece energia para aquele elétron da última camada, ele sai. Quando ele sai da camada, ele emite uma espécie de luz, uma frequência de luz. Então, outro tipo de lâmpada. Mas aqui eu quero focalizar o circuito elétrico. Esse caminho fechado por onde a corrente elétrica passa devido à diferença de potencial. Aqui é uma diferença de potencial. Se você abre a chave aqui, fizer uma chavezinha aberta aqui, ó, chaveou aqui tem uma chave aberta, automaticamente a corrente para imediatamente, não tem corrente nenhuma. O circuito aberto, quer dizer, o interruptor, desliga a lâmpada, não passa nenhuma corrente mais. Então, a corrente elétrica precisa estar tem um circuito, um caminho fechado. Então, aqui não vai passar corrente elétrica, só se tiver um caminho fechado aqui. Você fechou a chave, aí você tem uma corrente elétrica passando dentro do condutor. Bem, vamos agora tentar fazer, eu ia falar sobre resistência, mas ok, vamos fazer um exemplo aqui. Veja, existe uma lei, uma regra de voltagem que é a seguinte, ó, o U é uma formulazinha que nós vamos utilizar, trata de diferença de potencial. U igual a I vezes R. É uma lei de eletricidade para o circuito elétrico fechado. Aí vocês, poxa vida, eu não estou entendendo bem essa fórmula. Você vai estudar no terceiro médio, agora você não vai ver, a gente vai mostrar como ela funciona, não vai demonstrar isso aqui não, certo? A gente vai apenas fazer alguns cálculos usando essa lei aqui. Aí, mas como é que eu vou usar se eu não sei nada aí, Barreto? Não sei nada ainda, tá bom. Vamos ver cada coisinha o que significa, tá bom? Veja, vamos por partes, com calma, veja. Primeiro, esse R aqui chama-se resistência elétrica. Essa resistência elétrica você mede em ohms, O-H-M-S, ohms. O símbolo é uma letra grega chamada ômega. É uma letra do alfabeto, a última letra do alfabeto grego, ômega, alfa é a primeira. Ômega é o símbolo para resistência elétrica. Por isso que eu botei aqui. A lâmpada tem uma resistência de 50 ohms. 50 ohms. Então, esse R chama-se resistência elétrica. Esse I aqui, pessoal, chama-se intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica. Esse vocês já ouviram falar, ela é medida em ampere. É uma homenagem ao cientista francês, Ampère, por isso que é um acento grave aqui, que a gente não usa muito. O ampere, o símbolo do ampere é um A maiúsculo, ampere. É a intensidade da corrente elétrica. E esse U aqui chama-se diferença de potencial. Diferença de potencial ou voltagem. Diferença de potencial, que chama DDP, ela é medida em volt.
volt, depois eu falo sobre isso, volt, o símbolo é uma letra V, o símbolo é uma letra V, então, certo? Vamos lá. Ok, então, olhando para esse exemplo aqui, olha o exemplo, vamos tomar como exemplo ali, veja só, no exemplo, a diferença de potencial é 220 volts, veja. Então, o 220 volts. Vamos começar a trabalhar com o número. Aí a corrente elétrica passa pela resistência. Resistência R, 50 ohms. Aí eu gostaria de saber qual é a intensidade da corrente elétrica. Qual é essa intensidade? Aí você vem aqui e aplica a nossa relação básica da eletricidade. Voltagem ou diferença de potencial igual a corrente vezes resistência. A diferença de potencial é 220. Então, 220 igual a intensidade, a resistência elétrica da lâmpada 50 ohms. Então, a intensidade vai ser 220 dividido por 50. Você pode até cortar um zero aqui. Aí fica 22 dividido por 5. 22 por 5. 4 vezes 5, 20. É 4.4, né? 21, 2, aí 0, 4.4. Então, a intensidade deu 4.4 amperes, porque a corrente elétrica é medida em amperes, certo? A corrente é até elevada, né? 4 amperes, 4.4 amperes, certo? Então, se nós pegássemos, então vou tirar até essa potência daqui, porque não está compatível com o nosso cálculo, não. Então, a corrente elétrica que passa no condutor, no fio, passa pela lâmpada, eu pego a diferença de potencial, a diferença, porque se aqui é mais, aqui é menos, então a diferença de potencial, 220, a diferença de potencial 220, aí eu quero a intensidade, eu sei a resistência da lâmpada, a resistência é 50 ohms, então, a diferença de potencial 220, a corrente eu não sei, a resistência 50. Então, I vai ser 220 dividido por 50, dá 4.4. Aí você vem aqui. Quando tiver dúvida, você vem aqui e diz, poxa, mas intensidade, qual é a unidade de intensidade? Intensidade da corrente elétrica, ampere. Tá bom? Então, a intensidade da corrente elétrica é em ampere. A intensidade da corrente elétrica é em ampere. Então, você fez o cálculo da... Então, essa corrente que está passando aqui nesse fio é 4.4 ampere. É um exemplo, assim por cima, para você ver como é que utiliza. Essa relação aqui é importante para a eletricidade, para o eletricista, porque aqui é a diferença de potencial, que é em volt, aqui é a intensidade da corrente elétrica, que é em ampere, e aí, lembrando, a intensidade da corrente elétrica é aquele movimento organizado de cargas elétricas. O movimento organizado de elétrons, aqui é os elétrons deslocando. Se você abrir aqui a chave, se abrir o interruptor, então acaba-se a corrente, não passa mais nada. Só passa a corrente se for num circuito fechado. Aqui tem uma chave, um interruptor, que você pode abrir e fechar essa corrente aqui, tá bom? Esse circuito. Circuito é um caminho. Você já na Fórmula 1, você faz circuito de Fórmula 1, o carro dá aquela volta completa, o carro, né? Fórmula Indy, o circuito é um caminho fechado que os veículos fazem na corrida, né? No caso aqui, quem está correndo não são os carros, são os elétrons no fio. Mas que elétrons são esses, pai? Por que os elétrons? Porque eu disse a vocês que nos metais os elétrons das últimas camadas são fracamente ligados, então eles podem escapar do átomo e ficarem elétrons livres, aquela bagunça, cada um para um canto. Mas, se você botar o fio numa diferença de potencial, você fizer um circuito elétrico, aí você começa a organizar os elétrons vão fluir, todos eles,
do mais para o menos o fluxo de corrente elétrica. Os elétrons movem-se ao contrário, na verdade, os elétrons, mas aqui, por convenção, a corrente elétrica é do mais para o menos. Por exemplo, se você despejar um balde de água lá em cima na escada, no seu prédio, você vai lavar a escada, aí você derrama água lá em cima no prédio, essa água vai descendo naturalmente, porque ela vai do potencial mais alto para o mais baixo, a altura maior para a altura menor. É mais ou menos aqui a analogia. A corrente elétrica vai do potencial alto, do positivo, aqui para o zero, aqui é 220, aqui é zero. Então, tá? Muito bem. Então, o circuito elétrico é isso. Um caminho fechado, mas tem que ter uma diferença de potencial, senão não há passagem de corrente. Tem que ter um circuito fechado, senão não há passagem de corrente. Ok? Então, a gente viu esse... Bem, pessoal, agora, para entender melhor o assunto, deixa eu falar um pouquinho sobre resistência elétrica. A resistência elétrica, antigamente era mais fácil falar sobre isso. Hoje em dia tudo é integrado, fica mais complexo você visualizar a resistência elétrica. Na verdade, quando você tem uma placa, tem tudo dentro. Tem resistores, capacitores, transistores, tudo integrado, você não consegue ver nada. Mas, antigamente, os circuitos elétricos tinham rádio, televisão. Se você abrir uma televisão antiga, um rádio antigo, você vai encontrar esses equipamentos, são resistores ou resistências elétricas. Resistores é o equipamento que tem uma resistência elétrica. Bem, a resistência elétrica é medida em ohms. E, veja só, essa resistência, ela está ligada a um ponto, uma placa, tem uma placa de circuito, que é uma placa. Então, esse primeiro resistor está ligado a 80 volts e aqui 60 volts. O outro está ligado de 60 para 50 volts. Então, geralmente se faz isso para proteger o equipamento. Você não pode pegar e colocar um equipamento em qualquer voltagem dentro do circuito. Tem que ver qual a voltagem que é adequada, indicada pelo fabricante. O fabricante vai dizer qual é a tensão, a voltagem que aquele equipamento vai aguentar. Então, se você botar um equipamento, inclusive eu já torrei um equipamento porque coloquei na voltagem errada, então ele queima, porque ele foi fabricado para suportar certa voltagem, diferença de potencial. Então veja, só que o resistor, gente, é criado para montar o circuito elétrico, mas tem uma coisa que acontece inevitável, que é a perda de calor, chama-se efeito Joule. Então, quando você liga o circuito elétrico, os resistores aquecem. Eles aquecem e começam a liberar calor. Então, essa perda de calor faz o quê? Produzem uma queda de voltagem, de tensão, uma diferença de potencial. Chama-se queda de tensão, diferença de potencial. Por quê? Essa perda de energia por calor, o resistor se aquece. Olha, o seu celular, ele se aquece quando você está usando. É perda de energia por calor, chama-se efeito Joule. Vou escrever aqui. Essa perda de calor, só para dar uma ideia, perda de calor, nós chamamos de efeito Joule. Efeito Joule. Você perde energia. O efeito Joule é ruim, Barreto? Depende. Se você estiver no chuveiro elétrico ou estiver passando roupa com ferro, o efeito Joule é jóia, é maravilhoso, porque o ferro elétrico foi feito para aquecer, o chuveiro elétrico para aquecer. Mas o televisor não foi feito para aquecer, uma geladeira não foi feita para aquecer. São efeitos que ocorrem devido à natureza do circuito e dos elementos. Então, mas essa perda de calor vai nos explicar uma coisa. Quando você liga, aqui é uma diferença de voltagem, tá bem? Aí o que vai acontecer? Essa diferença de voltagem vai fazer com que aqui é um circuito fechado, que eu não quero desenhar aí todo. Vai aparecer uma corrente elétrica aqui, certo? Até aqui. Então, vai aparecer uma corrente elétrica aqui. Eu posso calcular essa corrente elétrica aqui facilmente. Mas, essa corrente elétrica passa dentro do condutor e ele aquece. Quando ele aquece, há uma queda de tensão. Eu poderia até calcular essa tensão daqui, né? Eu poderia colocar aqui um X.
X volts aqui para a gente calcular. Veja bem, então a corrente elétrica, você tem uma diferença de potencial, olha, 80 volts, 60 volts. É como se fosse o mais e o menos do circuito, ó. Como se fosse o mais e o menos. Então a corrente elétrica faz isso, aí o resistor vai dissipando energia, vai gastando calor. Aí você pergunta, Barreto, como é que eu calculo essa corrente? Tá legal, vamos lá. Você já aprendeu que U é igual a I vezes R. Vamos só focalizar a primeira parte. U é a diferença de potencial. Então, se a corrente vai daqui para aqui, a diferença é 80 menos 60. 80 menos 60. É a diferença de potencial. Preste atenção. A diferença de potencial. Aqui são 80 volts, aqui 60 volts. Então, esse U aqui é a diferença de potencial. Ou a tensão, voltagem. Certo? A intensidade é o que você está querendo. Você não sabe quanto é a intensidade. Mas a resistência é 100 ohms. Então, a resistência é 100 ohms, tá bom? Aí, olha a equação aqui todinha para nós. Prontinha a equação. Só é você agora fazer as continhas devidas. Tá? Olha, esse assunto, ele é um assunto que você estuda durante meses na universidade. Você estuda no ensino médio, assim, um mês no mínimo, para se familiarizar com essas coisas. Mas a gente vai tentar fazer o melhor aqui, tá? Para você dar uma ideia do que é o circuito elétrico. Ah, mas Barreto, como é que é isso aqui? Acaba aqui? Não, olha. Aqui tem mais elementos, depois volta e fecha lá na tomada que eu peguei um pedaço do circuito só para um pedaço. Se não tivesse circuito, a corrente não passaria. Para começar. Se esse circuito não fosse fechado em algum lugar, essa corrente não passaria de jeito nenhum. Eu mostrei ainda há pouco. Bora fazer a conta? Eu quero só ver essa resistência. A diferença de potencial é 80 menos 60. A intensidade da corrente eu não sei. E a resistência eu sei que é 100 ohms. Aqui é a resistência. Olha lá a resistência. Chama de R1. Isso aqui é R2. Muito bem. Então, fase das continhas. Aí daria quanto? 80 menos 60 dá 20, igual a I vezes 100. I vai ser quem, pessoal? 100 está multiplicando, então ele passa dividindo. I vai ser 20 dividido por 100. Aí pode, Barreto? Claro que pode. Corta o zero, fica 2 décimos. 2 décimos, eu escrevo 2 décimos como? 0,2 amperes. Porque a corrente elétrica é medida em amperes, tá? Bom, mas olha, essa corrente que passa por aqui, ó, ela vem para cá também, ó. Essa corrente agora eu já sei quem é essa corrente. Eu quero calcular essa voltagem aqui. Então vamos lá. Então a corrente vai passar pela resistência, vai gerar calor. E essa perda de calor faz a tensão cair, uma queda de tensão. Ok? Nas resistências. Pronto. Agora, essa corrente vem por aqui, ó. Entra aqui e vem para cá. Digamos a mesma corrente. Aí eu gostaria de calcular essa voltagem aqui. Aí você aplica novamente a equação. Só que agora é para resistor 2. Aqui foi para resistor 1. Resistor 1, vou aplicar para resistor 2. U é igual a I vezes R. Veja bem. U é a diferença de potencial. 60 menos X. Aqui, X volts. Eu não sei quanto aqui. Quantos volts? 60 volts. 80 volts. É porque a gente escreve só o V. Aqui, eu não sei quantos volts. Desconhecido. Aí vai ficar. A diferença de potencial vai ser 60 menos X. Olha as equações, gente. Igual a intensidade. E qual a intensidade, Barreto? A gente calculou a intensidade. Essa intensidade passa por aqui e por aqui, ó. Essa mesma corrente, digamos. Vamos dizer. Se for a mesma corrente, então a intensidade foi 0,2. Aí fica 0,2 multiplicado pela resistência. A resistência dá 2 ohms, tá bom? 2 ohms. Então, 60 menos X vai ser 0,4.
Aí eu passo o x para cá, fica positivo. E passo 0,4 para lá. 60 menos 0,4. Então, x vai ser 59,6 volts. 60 menos 0,4, 59,06 volts. Então, a queda mínima, bem pequenininha. Ah, mas gente, por que caiu tão pouquinho? Aqui era 60, caiu para 59,6. Por quê? Porque a resistência é muito baixinha. Uma resistência bem pequenininha. Então, produz uma queda de tensão muito pequena. Bem, eu vou parar aqui nesse trecho para vocês darem uma estudada no assunto. Também tem umas aulas sobre isso. Depois eu vou procurar quais são os links das aulas que vocês podem assistir, ainda no caderno, que eu estava dando no caderno. Mas aqui você vai ter uma noçãozinha de circuito elétrico. Eu fugi um pouco do livro, porque o livro está bem por cima. Aí eu queria aproveitar, já está falando de resistência, mostrar a vocês como calcula isso. Essa lei de Ohm aqui, essa equação, a lei de Ohm, U igual a I vezes R, chama lei de Ohm, lei de OHM, lei de Ohm. Essa lei aqui, então a gente vai, na próxima aula, tentar fazer umas aplicações. Então não vai ficar muito longa essa explicação. Então primeiro dê uma assistida nisso aqui, certo? Eu vou dar uma revisãozinha na questão e depois a gente para. Veja bem. Isso aqui está passando uma corrente elétrica. Assim, mas como é que pode, Barreto? Gente, aqui é um trecho do circuito fechado, senão não está passando corrente nenhuma, tá bem? Olha, aí essa corrente passa nessa resistência e depois passa nessa, aqui em série, tá ligado em série aqui. Bom, ou não, poderia não estar, mas vamos suportar em série. A corrente é a mesma que passa. Aí, para calcular essa corrente, eu posso fazer o seguinte, ó. Fazer o seguinte, aplicar a lei de Ohm. U igual a I vezes R. Quem é U, Barreto? É a diferença, veja dessa daqui, eu estou falando, a diferença de potencial, 80 menos 60. 80 menos 60, a diferença de potencial. A corrente está passando aqui, quanto é? Sei lá, sei ainda não. E a resistência qual é? 100 ohms. Certo? A diferença de potencial, 80 volts menos 60 volts. A intensidade a gente não sabia. E a resistência 100. 80 menos 60 dá 20. E a resistência 100, né? Então, fica 20 igual a I vezes 100. Esse 100 passa dividindo, fica 20 sobre 100, corta 0, 2 décimos, 0,2 amperes. A segunda parte eu queria saber qual era a voltagem aqui. Supondo que é a mesma corrente passando. Supondo que é a mesma corrente passando. Então, eu apliquei a mesma fórmula, a lei de Ohm. Lei de Ohm. U igual a I vezes R. Só que agora eu estou falando da resistência 2, que é essa daqui. Então, qual é a U? É a diferença de potencial. 60 menos X, eu não sei quanto é. A intensidade, eu disse que era a mesma. Então, a intensidade é 0,2, ó. E a resistência 2? É apenas 2 ohms, tá bom? R2 é 2 ohms. 2 ohms. A intensidade eu vi aqui em cima. E a diferença de potencial é 60 menos X. Bom, aí 60 menos X igual 0,2 vezes 2 dá 0,4. Aí eu pego esse X negativo e boto para cá, fica positivo. 0,4 positivo e para cá negativo. Subtraindo, 60 menos 0,4 dá 59,6, né? 59,6 mais 0,4 dá 60. Ok, então caiu um pouquinho. Poxa, aqui é 60 e aqui ficou 59,6 volts. Mas a Barreto caiu tão pouquinho porque a resistência era bem menor, 100 ohms, a queda foi grande. Para 2 ohms a queda é menor, porque essa queda depende da resistência que você está trabalhando. Bem, então vamos ficar aqui, essas duas partes da aula. Fiz uma introdução. Quem já tinha lido não vai ter dificuldade. Quem nunca viu, vai assistir a aula pela primeira vez. E na próxima aula que tivermos, a gente vai já tentar. A gente tem que assistir, porque essa semana não tivemos aula. Então tem que assistir para poder a gente adiantar o assunto, dar continuidade. Tá bom? Forte abraço para todos. Assistam a aula e depois a gente vê alguns exercícios para vocês fazerem. Mas primeiro tem que compreender um pouquinho de eletricidade, uma besteirinha, uma noção, para dizer, nunca ouvi falar da eletricidade, uma basezinha, tá? Na próxima aula eu falo sobre resistências,
associação de resistência, série e paralelo. E o ótimo fica mais ou menos até potência só, tá bom? Ok. Obrigado, forte abraço, tchau, tchau.